Olá, turma, sejam bem-vindos ao 13º Encontro de Prática de Matemática Financeira e Estatística. Hoje a gente vai falar sobre fluxo de caixa. Relembrando o conceito que a gente já aprendeu, o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa nada mais é do que um controle no qual são apresentados os recebimentos ou entrada de recursos e os pagamentos ou saída de recursos. E isso nos dá um saldo, né? Na matemática financeira, a gente sempre trata ele através de uma linha de tempo, em que as entradas são representadas com uma setinha para cima e as saídas com uma setinha para baixo. Relembrando aquilo que a gente já viu, né? Aqui nós temos duas tabelas com recebimentos e pagamentos, e na matemática financeira, que a gente já viu e vai voltar a olhar isso quando estiver tratando o valor presente líquido, né? O VPL, tira e payback, que são as análises de investimento, a gente vai trabalhar com essa linha de tempo, né? Então aqui a gente tem uma linha de tempo que seria proporcional a 20 e alguns dias, né? E estão marcados os dias em que tem movimento. Tenho no dia 2 uma entrada de R$ 2.000, se aí tinha para cima, R$ 2.000. Se eu começasse com saldo inicial, pessoal, se o saldo fosse positivo, eu teria aqui no momento zero uma setinha para cima com saldo. Se fosse negativo, uma setinha para baixo com o saldo, tá? Assim, vou continuando. Tenho no dia 5 uma entrada de 5.000, no dia 6 uma saída de 4.000, no dia 7 uma nova entrada de 3.000, dia 10 uma saída de 2.000, dia 11 uma entrada de 6.000, dia 15 uma entrada de 1.500 e dia 20 uma saída de 1.500 e dia 20 novamente uma saída de 3.000. Para calcular na matemática financeira, isso aqui, essa linha do tempo é mais prática, tá? Porém, pessoal, a gente, dentro das empresas, principalmente, nosso controle sempre se dá através de uma tabela, tá? A gente tem aqui a linha do tempo, mas normalmente o controle é feito através dessa tabela que está aqui à nossa direita, tá? Onde normalmente eu tenho uma data, né? Então eu tenho aqui o dia em que ocorreu essa operação. Essa data pode conter dia, mês, ano, e aí vai muito do modelo que está sendo trabalhado, tá? Mas sempre referencia-se uma data, o valor das entradas, e esses valores podem ser caso a caso, movimento a movimento, ou um totalizador de todas as entradas do dia, tá? As saídas e o saldo, tá? Percebam que nessa linha do tempo a gente não tem o saldo. Aqui nós conseguimos visualizar de forma bem fácil, né? Então nós começamos com saldo zero, entrou 2.000, saldo 2.000, entrou 5.000, o saldo já passa a ser 7. Pagamos 4.000, saldo 3, entrou novos 3.000, saldo 6, pagamos 2.000, saldo 4.000, recebemos 6.000, saldo 10, pagamos 1.500, saldo 8.500, pagamos 3.000, saldo 5.500. Essa maneira a gente consegue ver tudo que entrou, tudo que saiu e qual é a minha posição de saldo. Você vai haver sobra ou falta de dinheiro. Como nesse exemplo, a gente vê que o saldo é sempre positivo, né? A gente sempre vai ter sobra de dinheiro, tá bom? Só que agora, pessoal, esse conteúdo ele já foi bem trabalhado na aula teórica, e aí a gente vai deixar alguns cálculos para outro momento, para a próxima semana. Eu quero trabalhar com vocês um conceito um pouquinho diferente, que é o fluxo de caixa pessoal, tá? Esse conceito da tabela, ele normalmente é incorporado na nossa finança pessoal para que a gente traga no nosso dia a dia aquilo que as empresas têm no dia a dia delas, tá? Porque a finalidade desse fluxo de caixa é para que a gente tenha plena noção de como estão as nossas finanças. Sabendo como estão as nossas finanças, a gente vai conseguir lidar melhor com os nossos desafios. Se está havendo falta de dinheiro, a gente vai procurar alternativas que corrijam essa falta, tá? Trabalhar mais, reduzir gasto, procurar algum ganho oportuno aí que me supra uma ausência. E se estiver sobrando, também existe um desafio, eu saber como aplicar, sobre como investir para poder multiplicar esse capital, tá? Então vocês que estão começando o mercado de trabalho agora, vocês já devem começar com uma visão positiva em relação às finanças pessoais para poder criar um cenário futuro bacana, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Pegando esse conceito que a gente entendeu do fluxo de caixa, que controla recebimentos e pagamentos, e trazendo para o nosso dia a dia, tá? Então, uma sequência proposta aqui no trabalho é, primeiro, que você crie um método organizado de controle. Aqui eu vou propor para vocês uma planilha. Essa planilha eu já vou mostrar ela, vai ser objeto do nosso estudo hoje e do exercício da atividade que vai ser entregue também, tá? Então esse método tem que ser organizado. Aí vai uma dica já importante.
A organização é pressuposto básico para você ter um bom controle financeiro, tá? Então seja organizado, mantenha tudo em dia, anotação bem feita, o registro de tudo que você está gastando, tudo que está recebendo, tá? Isso vai fazer toda a diferença. E isso pressupõe uma ferramenta, que no caso é essa planilha que eu vou mostrar para vocês. A frequência, pessoal, não adianta você começar o controle hoje e amanhã não fazer. E daqui 2, 3 meses retomar. Você tem que sempre fazer, lembre da linha do tempo, o fluxo de caixa é contínuo. Começou, continua, tá? Isso vai fazer parte do dia a dia de vocês. Inclusive, na última aula a gente conversou sobre a profissão que vocês querem ter e aí, independente da profissão que vocês vão seguir, saber lidar com o dinheiro de vocês vai ser primordial para vocês terem uma boa vida, tá? Independente se você vai ser funcionário, se você vai ser patrão, se você vai trabalhar na área de exatas, na área de pessoas, enfim, na área de saúde, né? Uh, Independente do cenário, você vai ter que saber lidar com o teu dinheiro, tá? E isso é condição essencial para que você tenha um cenário positivo lá na frente, tá? E aí também entra a análise. De nada adianta você fazer um controle, olhar para aquele teu cenário financeiro e não agir. Se está faltando dinheiro, se não fizer nada, não reduzir os gastos, não procurar novos ganhos, você vai continuar tendo perda de capital, tá? Se você tem o dinheiro ali parado e não souber aplicar, você vai deixar de ter rendimentos e talvez perder poder de compra em função da inflação, com tudo que vocês já aprenderam, tá? Então, o primeiro ponto é criar um método. Use uma ferramenta que seja boa para você. Qual é o ideal? Aquela que você consegue fazer bom uso e gerenciar bem os seus gastos, tá? Crie uma frequência, essa frequência eu anoto todo dia, eu faço um fechamento semanal, um fechamento mensal, o ideal é que não passe do mês, tá? E faça uma análise, coloque no papel e entenda como está o seu cenário para procurar criar alternativas melhores, tá? Aí, um outro ponto, pessoal, a gente falou só sobre controlar ganhos e gastos, né? Controlar o que entra e o que sai. Mas o ideal seria a gente categorizar, tá? Aqui é um conceito que a gente vai voltar a estudar lá em contabilidade básica, que é o conceito do plano de contas. O que são os planos de contas? Categorias. É a gente dar um nome para um tipo de gasto ou um tipo de ganho, né? Então, por exemplo, eu posso chamar um gasto de gasto com educação, e nesse gasto com educação, tudo que eu gastar de livro, caderno, revista, é, material escolar, qualquer coisa relacionado à educação, eu agrupo nessa categoria. Fica muito mais fácil para gerenciar os gastos, tá? Então, se você separar gastos e ganho em grupos, as categorias, que é um modelo que a gente vai trabalhar agora, vai facilitar bastante a análise e a gestão do teu dinheiro, tá? Mantenha o registro de todos os valores, até dos pequenos, tá? É bacana a gente fazer o controle dos pequenos também, porque às vezes a gente começa a fazer um controle e vai anotando o que gasta e é para sobrar um bom dinheiro todo mês e não sobra. Por quê? Porque os gastos pequenos acabam tomando aquele valor, né? E lembre dos gastos pontuais. O que são os gastos pontuais? Gastos recorrentes, né? Se eu fiz uma compra parcelada, eu sei que todo mês eu vou ter aquele parcelamento para pagar. Se eu tenho, por exemplo, um carro, uma moto, futuramente vocês vão ter, lá no mês correspondente ao último número da placa, eu vou ter o IPVA, o licenciamento, seguro obrigatório para pagar, né? No início do ano, tem material de escolar para comprar. Então, esses gastos pontuais têm que ser lembrados, tá? E por fim, acompanhe o saldo e concilie sua conta bancária. Se você tem conta bancária, tem o hábito de todo mês ir lá imprimir o extrato e ver o que entrou e o que saiu, se o saldo está correto, tá? Tem muita gente pagando muita tarifa aí sem fazer boa gestão do seu saldo bancário, tá bom? Então aqui um modelinho básico, né? Então essa anotação você começa anotando, pode ser numa agenda, numa caderneta, numa planilha. Vocês podem ir lá no Google digitar e procurar modelo de planilha para controle de finanças pessoais. Vai aparecer um monte de opções, tá? E aí, só que o bacana, aí entra o ponto que a gente vai tratar, é separar ganhos e gastos em categorias. Então, nesse exemplo aqui, oportuno, né, que eu já fiz previamente, a gente começa com um saldo, a gente começa apurando um saldo, né, que vai ser a diferença de ganhos e gastos, né? Aí ganhos, a gente tem o salário, um valor de prestação de serviço, o valor de vale alimentação ou transporte que recebe da empresa, né? Então esses ganhos vão representar 4.200. E aí os gastos têm categorias e subcategorias, né? Então você tem aqui categoria moradia, soma o valor de 1.900. Por que o valor de 1.900 somado? Porque os valores por categoria estão aqui, né? O aluguel, luz, água, telefone e assim vai indo, tá?
E aí a gente tem uma transcrição bem detalhada, né, de gastos com moradia, saúde, veículo, alimentação e outros, né? Esses outros eu não recomendo tanto, né? Mas o modelo que eu criei até com uma outra turma, a gente colocou gasto com lazer, com pet shop, tem animalzinho de estimação, cuidados pessoais, roupa, calçado, móveis e eletros, né? Enfim. E aqui a gente começa a ter um cenário, nesse exemplo fictício aqui, né? Pensando numa família que receberia 4.200, ela tem 4.870 de gastos, né? Então, todo mês, em média, faltaria R$ 670. E esse, infelizmente, pessoal, é um cenário bem recorrente aqui no nosso país, né? Um estudo feito no Brasil indica que de cada três famílias, duas gastam mais do que ganham todos os meses. E aí vai criando todo um cenário de dificuldade, falta, né? A gente se priva daquilo que é importante, que é aquilo que a gente gostaria de ter, né? Então, para que você não tenha essa dificuldade, comece a desejar fazer o teu controle e criar um cenário positivo. Por quê, pessoal? Porque a gente tem que partir do pressuposto que ganhar mais nem sempre a gente consegue. Agora, gerenciar melhor os gastos está na nossa mão todos os dias, né? O dinheiro normalmente vai ser finito, né? E se eu tiver uma forma boa de conduzir esse recurso, eu vou conseguir comprar mais coisas com o mesmo valor, com o mesmo montante, né? Se eu pesquisar, se eu conseguir comprar aquilo que realmente seja necessário para mim, né? Que eu não fique comprando supérfluos e guardando lá no guarda-roupa, né? Se eu conseguir investir e fazer esse dinheiro prosperar, é, esse dinheiro vai trabalhar para mim e eu vou conseguir sempre ter uma sobra. Agora, se eu fizer gastos inadequados, né? Que não estão dentro da minha condição financeira, vai haver falta, tá? E aí a gente tem que lembrar a condição de falta e sobra que pode acontecer, tá? Vou passar para vocês agora um outro modelo, só para a gente reforçar aqui, ó. Nossa planilha Excel. Planilha Excel é fácil acesso para todo mundo, né? Então esse é o modelinho de fluxo de caixa que eu quero que vocês preencham, tá? Vejo que a gente tem o mês a mês, né? Então no exemplo que eu vou passar para vocês, a gente vai ter, eu vou indicar o valor correspondente a um ano, tá? Hoje eu vou fazer um mês para que a gente só tenha essa noção aqui na aula de uma forma muito mais sucinta, mas aí vocês vão entender bem o que a gente espera, né? Vamos pensar que, por exemplo, o meu salário seja de R$ 2.500, tá? No mês de janeiro eu não vou ter férias, não vou ter 13º, tá? E aí, nesse recebimentos aqui, eu vou totalizar o que está aqui embaixo, tá? Então, eu vou fazer uma soma do que está aqui embaixo, tá? O preenchimento não tem problema, vocês podem lançar no caderno de vocês, não precisa ser em Excel, mas só para vocês entenderem, né? Por exemplo, se esse mês eu estivesse de férias e ganhasse mais 3.000 de férias, ele somaria em cima e o teu total de recebimentos meu foi 5.500. Nesse exemplo, não tive férias, não tive 13º, então o meu valor de recebimento é só o salário de 2.500. Vamos supor que eu tenha começado o mês com R$ 500, tá? Então eu já sei que eu comecei o mês com R$ 500 e eu recebi 2.500. Então eu sei que no meu fluxo de caixa eu teria R$ 3.000 aqui, tá? Agora vamos supor que eu gaste com aluguel algo em torno de R$ 600. No mercado eu gasto mais 800. O gás vai mais ou menos um botijão por mês, né? Então vamos dizer que foi uns R$ 80. De luz eu gasto lá em torno de 120, a água é R$ 40. De telefone eu gasto em torno de 20. Tenho um carro financiado e esse carro financiado a parcela é R$ 600. Por mês gasto mais ou menos uns 250 de combustível. A manutenção, mês eu tenho, mês não tenho, mas dá mais ou menos uns R$ 100. E os impostos, né, o IPVA, licenciamento de seguro obrigatório, eles normalmente são ali em torno de 3 a 4 meses, né? Mas aí eu faço uma média no ano, além do seguro do carro, que daria mais ou menos uns R$ 200. Um exemplo fictício, né, pessoal? Agora, aqui em cima eu faço a soma de todos esses pagamentos, tá? Então, somando tudo isso, eu teria pagamentos de 2.810, tá? E aqui embaixo eu faço o cálculo do resultado. O que é o cálculo do resultado? Prestem atenção, é o recebimento menos o meu pagamento, tá? Então, vejam, eu recebi 2.500, paguei 2.810, então me faltou 310. Porém, eu tinha um saldo inicial de 500. Agora, para iniciar o mês de fevereiro, eu tinha um saldo inicial de 500,
recebi 2.500, paguei 2.810 e aí a minha operação foi de 310 negativo. Então, comecei o mês o 500, paguei 2.500, totalizaria 3.000, menos 2.810, sobra para mim no mês inicial seguinte R$ 190. Entenderam? Ok? Começo com o saldo inicial, lanço o que eu recebo, totalizo em cima, lanço o que eu pago, totalizo em cima, e aqui embaixo eu faço a operação do resultado só do período. O resultado do período é o quê? Recebimento menos pagamento. E ele pode ser negativo, lógico, se eu tiver pagamentos maiores do que recebimentos, tá? E o saldo inicial do mês seguinte será o saldo inicial do meu mês anterior somado ao resultado que eu tive naquele período, ok? Por quê? Nesse caso, gastei R$ 310 a mais do que eu recebi, comecei com R$ 500, menos os 310, sobra 190, ok? Essa foi a operação e assim eu vou fazendo sucessivamente para os outros meses, certo? Então, como falei, esse vai ser o modelinho que vocês vão trabalhar nessa aula e na videoaula, na próxima, né, no encontro 14, a gente vai voltar a tratar sobre ele, tá? É um modelo muito válido, muito utilizado e que traz grandes ganhos à pessoa que faz a gestão das próprias finanças, tá bom? Então, voltando aqui, o importante, lembre-se do conceito. O que adianta eu fazer isso daqui? Hoje, no dia a dia de vocês, muitos convivem com pais ou responsáveis, tá mais tranquilo, mas o dia que tiver a própria casa vai ser diferente. Então, por isso que é bacana desde já vocês terem essa ciência. Por quê? Como eu já falei, se vocês estiverem cientes do cenário financeiro de vocês, vai ficar mais fácil saber lidar com o que você tem, né? Por quê? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Todo mês falta 670. Aí a gente pode ir por ordem de prioridade, né? Moradia. Então, aqui os gastos, olha. Talvez seja difícil a gente reduzir gasto em algum local aqui pensando numa família, né? Ah, R$ 1.000 de mercado é muito? Talvez não, pensando numa família, dependendo do número de pessoas, talvez seja até bem reduzido, tá? Saúde e veículo, olha, veículo responde por 27% dos gastos, tá? Talvez aqui caberia uma gestão, certo? A gente poderia, quem sabe, aqui ele não está aberto, mas nesse 1.200 tem a parcela, o combustível, impostos, manutenção, né? Ah, mas eu não posso ficar sem carro. Talvez você possa optar por comprar um carro de valor mais barato, que a parcela caiba no teu bolso, tá? Aí com o tempo, se você conseguir, ao invés de faltar dinheiro aqui em cima, sobrar dinheiro, aí você vai poder ir lá e comprar um carro melhor, tá? Entenderam a ideia? O objetivo é saber o meu cenário financeiro, sabendo isso eu consigo gerenciar. Legal? Isso é o que a gente faz no dia a dia pessoal e é isso que acontece no dia a dia da empresa também. A gente começa a olhar e gerenciar isso. A gente entender a situação, o problema e saber lidar com o cenário que tem, buscando as melhores decisões para mudar o cenário. Ninguém quer faltar dinheiro, né? A gente quer que sobre. Por quê, pessoal? Esse controle para gerenciar o seu dinheiro, a gente vai ter um cenário futuro, que vocês já entendem bem, né? Que o dinheiro no tempo, ele tem uma variação de valor. Portanto, se sobrar dinheiro, eu vou investir e eu vou receber juro. Agora, se faltar dinheiro, eu vou ter que pegar emprestado, né? Ou eu pego emprestado ou eu deixo de pagar alguém. Independente do cenário, alguém vai ficar, para alguém eu ficarei devendo. E quando eu fico devendo, normalmente eu tenho que pagar juro. O que você quer para a tua vida? Você quer criar esse cenário aqui no qual sobra e você investe para receber juro? Ou você quer criar esse cenário aqui, gastar, 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 sem controle, todo mês falta, você deixa de pagar alguém ou toma dinheiro emprestado e vai pagar juro para as outras pessoas, tá? Não sei de vocês, mas eu sempre procuro ficar aqui no verdinho que eu acho que é mais tranquilo, confortável e é o ideal para mim. Espero que seja para vocês também, tá bom? Legal, pessoal? Então, assim, trazendo o conteúdo da matemática financeira para o nosso dia a dia, tá? Vou encaminhar o exercício no grupo da turma. Tem 2 exercícios de fluxo de caixa. O primeiro é para construir uma linha de tempo e o segundo é para construir uma planilha de fluxo de caixa igual aquele modelo ali que a gente já falou, tá? Esse cenário aqui vai ser bem bacana para vocês entenderem e fazer o próximo exercício da próxima aula, que vai ser no dia a dia de vocês, tá bom? E aí um outro exercício bacana
que a gente vai fazer um teste de perfil. Imagino que você já deve ter feito esse perfil e é legal a gente conhecer qual o nosso perfil, né? Como eu me enquadro. Esse teste de perfil tem 10 perguntas, né? 10 ou 12, agora não me recordo bem. Cada grupo de pergunta, 3 ou 4, correspondem a um grupo de gastos, por exemplo, moradia, alimentação, né? Então, para cada questão, você tem 4 opções de escolha, vai escolher uma apenas, né? E essa questão depois no gabarito você vai ter a pontuação dela, tá? Então você vai respondendo todas as questões, seja bem sincero, isso vai ficar com você. E é bacana que você seja sincero para saber qual é o teu perfil, tá bom? Não dê respostas que esperam de você, dê a resposta que você teria quando agiria naquela situação. Ah, mas eu não faço isso, não tem problema. Responda, tá? Como você, eu não tenho hábito de ir no mercado. Qual das atitudes propostas você adotaria se fosse no mercado? Legal? Não deixa de responder nenhuma pergunta, tá? Que aí vocês vão ter um perfil bem adequado para vocês. Aí voltando, de acordo com a letra que você escolheu, vai ter uma pontuação. Anotou a letra, depois vai lá no gabarito, pega a pontuação. Você soma a pontuação de algumas questões, por exemplo, as 4 primeiras, elas dizem respeito a uma área de gastos. Por exemplo, gasto é com alimentação. Aí você vai somar a pontuação e você vai lá na escala, lá no gabarito, lá, né, para você ver em que nível você ficaria. E aí é uma visão de semáforo, se você está no verde, vermelho ou amarelo. Ali fica fácil de entender. Vermelho requer atenção, amarelo, ou melhor, amarelo requer atenção, vermelho requer que você mude os teus hábitos e verde, ok, pode continuar assim, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Então eu peço que vocês façam a resposta no caderno. A questão A, que é o fluxo de caixa, copia o enunciado, são só 2 exercícios, então é bem tranquilo para copiar e responda, tá? Quero o enunciado e a resposta no caderno. E na questão B, eu quero que você indique só o número da questão, por exemplo, questão 1, qual letra que eu escolhi? Letra A. Qual foi a pontuação? 3 pontos, tá? E aí lá no final vocês vão fazer indicar o grupo de gasto e a pontuação desse. Lembra que eu falei? Por exemplo, das questões 1 até a 4 é alimentação. Lá embaixo vocês anotam a alimentação. Qual foi a pontuação? Aí vocês vão pegar a pontuação da questão 1, da 2, da 3, da 4, somar elas. Essa pontuação ficou em 10. E aí você vai ter o seu nível do consumidor em relação à alimentação. Lá na alimentação eu estou no nível amarelo, requer um pouco de atenção, tá bom? São 4 grupos de gasto, vocês vão fazer assim, responde cada questão e a pontuação dela, lá embaixo coloca o grupo, a pontuação somada das questões respondidas acima, né? E qual é o teu nível, verde, vermelho ou amarelo, tá? Informe no início da folha o cabeçalho, por favor, pessoal, tem muitos que estão encaminhando para mim sem colocar. Se não tiver o nome, eu não sei de quem é, tá? Alguns, inclusive, mudam o nome, não colocam o nome quando envia o exercício e atividade. Então, coloque no início da folha o cabeçalho, tá? Qual é o cabeçalho? Matemático, financeira e estatística, tracinho, fluxo de caixa. Só isso. E coloca o nome de vocês. Nem vou pedir para pôr data, tá? Colocou lá matemática, financeira, estatística, fluxo de caixa e o nome de vocês, já está valendo, tá bom? E encaminhe foto no WhatsApp do professor. Como nós temos um teste perfil, o teste perfil é pessoal, eu quero que vocês encaminhem no grupo no privado, tá? No privado, vou receber as atividades, vai ficar a guarda com o Senar, e aí a gente preserva a individualidade e aí não expõe para a turma inteira. Legal? Tranquilo? Temos essa questão para considerar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um ótimo estudo e espero que aproveitem bastante esse conteúdo, que é um conteúdo bem bacana. Até mais. Tchau, tchau.